Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. E neste momento, quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é o vereador Rodrigo da Farmadic. Ontem eu liguei para ele e falei, vamos ver se ele vai ter agenda para atender a gente aqui, porque na última segunda-feira a Câmara de Campinas definiu os integrantes da Comissão Especial de Estudo que foi montada para poder apurar, né, qual é a situação de déficit de médicos aqui na rede municipal de saúde de Campinas. E quem propôs foi o vereador Rodrigo da Farmadic, portanto, ele está aqui conosco. Bom dia, vereador, bem-vindo ao programa. Rose, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo aqui, porque é muito importante a exposição que nós temos através da Rádio Bandeirantes, que muitos ouvintes, muitos cidadãos de Campinas, desde o mais simples até daquele pessoa mais politicamente ativa, acompanha todos os dias, e é muito importante para a gente disseminar as informações importantes da nossa cidade. Bom, a Prefeitura de Campinas, ela tem um déficit ontem, inclusive depois que eu vi que vocês montaram essa comissão, eu fui atrás, são mais quase 90 médicos, déficit de médicos na rede municipal de saúde, sendo que no Hospital Ouro Verde e também no Hospital Mário Gatti são mais ou menos uns 70 médicos e nos postos de saúde 24 médicos. Essa reclamação é uma reclamação que a gente ouve há muito tempo. Por que vocês decidiram montar essa comissão só agora e o que a Câmara pretende fazer para poder orientar ou sugerir para o prefeito alguma solução? Isso é um problema crônico da cidade, né? Desde gestões anteriores já tentam resolver esse problema, mas ainda não chegaram numa solução definitiva. No mandato passado, eu propus também uma comissão de representação, foi uma comissão de representação que nós montamos para percorrer diversos postos da cidade e propomos, inclusive, a criação de um programa como se fosse os Mais Médicos federal. Nós propomos naquele momento para o secretário Cármeno, mas como isso parte de iniciativa do Executivo, o ex-prefeito Jonas propôs e criou o programa do Mais Médicos Campineiro, que é muito importante para a cidade, mas não foi o suficiente para que fosse resolvido o déficit de médicos, principalmente na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Isso vem aumentando à medida de que foi retomado agora os atendimentos eletivos normais pós-pandemia. Muitas consultas elas estavam suspensas e agora, com a retomada, retomou novamente a queixa da população, que é a falta, a dificuldade de conseguir fazer um agendamento para uma consulta nos postos de saúde. Agora, a reclamação são mais de, por exemplo, consultas de médicos específicos, por exemplo, ginecológico, um oftalmo, porque eu sei que na oftalmologia, por exemplo, há um gargalo na rede municipal, ou é o pronto atendimento de chegar lá e não conseguir ser atendido? A queixa maior, hoje, é especificamente das unidades básicas de saúde. Eu posso dar um exemplo dos postos de saúde, da Vila Aeroporto e do Centro de Saúde do DIC1. Chegam a contar, às vezes, com um médico apenas para atender as 4 equipes, era para ter pelo menos 4 equipes médicas para atender, em média, 20 mil usuários e ter apenas um médico para atender. Então, isso é um problema mais voltado às unidades básicas, até porque diminuiu bastante as queixas de atendimento das UPAs que foram terceirizadas. A UPA São José, a UPA Campo Grande diminuiu. Lógico que sempre tem queixas, né? Sempre tem uma perspectiva de melhora cada vez mais no serviço público, mas as unidades básicas que têm as queixas maiores. Eu tenho certeza que o prefeito Dário ele tem se esforçado muito para tentar resolver isso, inclusive tem acompanhado, eu conversei com ele pessoalmente e ele já havia me adiantado que ia propor um decreto autorizando a contratação emergencial de médicos, principalmente para repor numa eventual falta por conta de licença de trabalho ou licença médica, uma férias ou então uma licença prêmio, mas isso ainda não teve efetividade prática e eu acho que ainda não será necessária pela quantidade que foi proposta, porque houve o apontamento de que falta apenas 20 médicos na atenção básica, mas 20 médicos de cargos efetivos que precisam ser
repostos, mas ainda tem os médicos que estão de licença-prêmio, que você faz um requerimento através da Câmara e vem uma resposta que naquele determinado centro de saúde tem 4 médicos, mas 2 estão de licença, mas está constando que tem, mas eles não estão trabalhando, eles estão de licença. Então, na verdade, o déficit é muito maior. Sim, se você, o déficit para que seja atendida as vagas seriam 20, mas com certeza todo mês tem médico. Se nós temos 200 médicos na rede, quantos médicos nós temos de férias por mês? E é um direito do trabalhador, do médico, de ele solicitar uma licença maternidade, por exemplo, né, uma licença de trabalho, uma licença-prêmio, e aí fica descoberto por um determinado período, e muitas vezes isso acontece, um remanejamento de médicos em unidade de saúde, mas você cobra um santo e descobre o outro. Certo, Edmilson. O vereador Edmilson que está falando, bom dia, o senhor. Bom dia, Edmilson. Eu ouvi o senhor dizer que as reclamações diminuíram nas unidades que foram terceirizadas, né? Não seria essa uma solução? A esquerda sempre se implicou com essa coisa de terceirização, mas a licença-prêmio, folga uma vez por mês, que tem direito, e outros direitos do serviço público sempre atrapalham nessa questão do atendimento à saúde. A terceirização não seria uma solução adequada para esse tipo de problema que a cidade enfrenta? Eu sou um defensor da terceirização do serviço, né? Porque o Sistema Único de Saúde, ele é universal para o atendimento, mas não quer dizer que ele tem que ser apenas, que ele não possa ser terceirizado. Eu fiz, inclusive, essa proposta, eu fiz uma minuta de um projeto de alteração da nossa lei municipal, autorizando a terceirização do serviço de atenção básica na cidade de Campinas. Propus, inclusive, antes de fazer essa proposta, porque eu sei que ia causar um amplo debate, inclusive com forças contrárias para o prefeito. Isso causa arrepio em toda a administração quando a gente fala de terceirização, principalmente da atenção básica. E nós, pelo que ele propôs e resolver através da contratação emergencial até uma possível chamamento do concurso público, eu acho que vai atender a necessidade do município. Só que ainda não foi efetivada essas contratações, mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu creio que se fosse feita uma gestão terceirizada para a contratação dos profissionais, mas através da gestão do município, eu acho que seria o caminho, justamente por conta, eu acho que da melhoria que nós tivemos nas unidades de urgência que foram terceirizadas. Quando você fala da gestão do poder público para poder evitar corrupção, e como aconteceu no Hospital Ouro Verde? É uma gestão que eu falo, traçar as diretrizes de como deve ser feito o atendimento. Eu acho que isso a gestão tem que ser de um servidor de carreira, tem que ser da própria secretaria, porque quem determina como deve ser feito, como deve ser prestado o serviço é a administração pública e não o terceiro que vai ser contratado. Então, a gestão acho que tem que ser direcionada pela administração pública e não pelo terceiro. Mas é lógico que aí você teria que aumentar muito mais a fiscalização, justamente para não ocorrer como ocorreu numa gestão do Hospital Ouro Verde. Na comissão, vocês vão ouvir a população sobre as demandas não atendidas? A proposta é justamente essa, chamar os conselhos de todos os centros de saúde, porque todos eles têm os seus conselhos formados, e isso é muito importante, porque são conselheiros ativos que estão lá todos os dias, e eles principalmente sabem mais do que a gente no dia a dia quais são as necessidades. Então a proposta é justamente fazer essas visitas, fazer também requerimentos, porque é a obrigação do poder público nos prestar essas informações de forma que a gente tem esses documentos em mãos na Câmara, mas é importante a participação da população, principalmente através dos conselheiros. Bom, o vereador tem Oi, pode falar, Thiago. Não, só queria perguntar para o vereador, você falou que vão ouvir a população, se vão ouvir também as universidades, porque Campinas é reconhecida como um polo de formação de médicos no país. E eu sempre odeio a justificativa, quando da criação dos mais médicos do governo federal, que os médicos não queriam ir para os rincões do Brasil. Mas por que há essa dificuldade de tratar médicos em Campinas? Campinas não é um rincão do Brasil, é uma cidade, é uma metrópole, onde forma médicos todos os anos. Vocês vão tentar conversar com as universidades para tentar também entender o que está acontecendo, porque essa dificuldade para contratar médicos, porque eu ficaria, me surpreende essa dificuldade de Campinas de contratar médicos, sendo que a gente está dentro de uma metrópole. O que está impedindo? O que não atrai esses médicos para a rede pública? Olha, a cidade de Campinas, eu acho que ela é muito privilegiada na questão de disponibilidade de profissionais médicos. Nós temos aqui
diversas universidades que fazem a formação de novos médicos todos os anos. A prefeitura ela já tem, principalmente o programa Mais Médicos Campineiro, que foi criado, foi justamente trazendo esses médicos que estão em formação para que eles possam fazer a continuidade. O médico já formado, ele faz a sua continuidade da sua formação atendendo das unidades básicas de saúde, mas o problema maior não está nem no problema da formação do médico, é após ele ter concluída a sua graduação e ele ter feito a sua especialização, principalmente em saúde da família. A dificuldade é porque a cidade de Campinas é muito espraiada e às vezes tem bairros periféricos que a prefeitura ela faz o concurso, ela convoca o médico que foi aprovado no concurso e dependendo da localidade no qual ele é designado, ele declina e abre mão de assumir aquela vaga por conta da distância e por conta, às vezes, de ter um problema de segurança, né? Então, o problema não é nem a formação e disponibilidade de médicos, mas o problema, eu creio que é por conta da cidade ser muito espraiada e muitos dos centros de saúde eles estarem na região periférica. Olha, vereador, eu já não sou tão poliana como o senhor.